A gente vai receber agora aqui no palco uma pessoa especialíssima para falar sobre saúde mental no esporte. Quem vai ministrar para a gente esse conteúdo é a Natália Cardoso. Natália é psicóloga do time Brasil e também integra o programa Esporte Seguro do Comitê Olímpico do Brasil. Ela é mestra em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, também é especialista em psicologia do esporte e psicologia analítica. Além disso, ela é especialista em desenvolvimento, formação, gênero e saúde mental. Especialista em gênero nas organizações pela Université Lyon de Lumière, na França. Psicóloga formada pela Universidade Federal Fluminense e graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mais um belíssimo currículo para vocês aqui nessa tarde. Vamos receber também com a salva de palmas, por favor. Seja muito bem-vinda, Natália Cardoso, por gentileza, vem aqui ao nosso palco compartilhar com a gente seu conhecimento. Obrigada também pela presença, por favor. Obrigada. Primeiro, boa noite. Eu queria agradecer ao CBC pelo convite. É um tema que eu tenho muito carinho e é centro do meu trabalho hoje. Obrigada. O nosso tema é saúde mental no esporte. O meu nome é Natália Cardoso, hoje eu trabalho no Comitê Olímpico. E o primeiro questionamento que eu queria trazer, na verdade, é uma ideia antiga que já foi quebrada, mas a gente tinha um paradigma de corpo e mente como coisas separadas. Hoje a gente já entende que isso não existe, na verdade são sistemas interdependentes. Então, quando a gente fala de saúde mental, pode parecer besteira, mas para mim nem o próprio tema tem muito sentido. Na verdade, a saúde ela é integrada, tanto saúde física quanto saúde mental, então acho que elas se complementam. Saúde mental, eu prometo que é só esse conceito que eu vou trazer para vocês, gente. Saúde mental, na verdade, esse é um conceito da OMS, nem é do ramo da psicologia de forma específica, mas eu achei interessante trazer. Saúde mental, então, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A minha pergunta para vocês é: um atleta em desenvolvimento ou formação que tem dificuldade de lidar com as suas próprias habilidades ou tem dificuldade de se recuperar do estresse rotineiro, ele necessariamente tem algum tipo de transtorno psicológico? Vocês sabem responder? Alguém tem alguma opinião? Vocês têm atleta que vocês lidam que tem algum tipo de dificuldade? Necessariamente ele tem algum tipo de transtorno psicológico? Não, né? Então, o que é importante, o que a gente trata bastante no Comitê Olímpico, é que a saúde mental é um processo constante e a gente precisa olhar desde cedo, não só quando a gente tem um transtorno de fato diagnosticado. Então, como trazer saúde mental sem trazer a pandemia Covid-19? Então, o que a gente viu na pandemia Covid-19 contextualizando no mundo do esporte? O nosso corpo ele teve que desacelerar e, consequentemente, nossos conteúdos psíquicos e mentais vieram mais à tona. Eu trouxe para vocês algumas reportagens, só para contextualizar o contexto pós-Covid-19. Então, o Brasil vive uma segunda pandemia agora na saúde mental. Pandemia de Covid-19 desencadeia aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. Mais de 80% das pessoas com casos severos de saúde mental estão sem tratamento. Saúde mental global piorou na pandemia, diz a OMS. Saúde mental no Brasil, o país tem terceiro pior índice. Como o Brasil tem se preparado para lidar com as consequências de longo prazo da Covid-19 para a saúde mental da população? O país é considerado a nação mais ansiosa do mundo e a quinta mais depressiva, segundo a OMS. Agora, a gente entrando no contexto especificamente do esporte. Então, se a gente pensa o esporte, na verdade, o esporte ele é uma ferramenta social, então ele está imerso na sociedade. Não tinha como o esporte não estar nesse contexto. E até voltando no slide anterior, a primeira coisa que eu falei, o que aconteceu com o corpo? O corpo ele teve que desacelerar. E qual é a ferramenta de trabalho do atleta? O corpo. Então, não tem como a gente não chamar atenção para esse momento.
Agora eu vou trazer algumas reportagens rapidamente também, mas dentro do contexto do esporte, tanto brasileiro quanto internacional. Então, desabafo de Richarlison, alerta para a saúde mental de atletas negros. UFC, Jacaré fala como venceu a depressão antes de retorno ao octógono, ia para a academia e chorava. O afastamento de Gabriel Medina, a saúde mental à prova. Naomi Osaka reacende debate sobre saúde emocional de atletas. Douglas Souza se aposenta da seleção de vôlei pela saúde mental. Cresce a importância dos psicólogos nos esportes de alto rendimento. Saúde mental é tabu no futebol e só metade dos clubes da Série A tem psicólogo. E, por último, Simone Biles volta a competir após 2 anos de pausa para cuidar da saúde mental. Então, como trecho, uma fala até para aproximar um pouquinho mais o meu discurso, né, da fala do atleta, eu trouxe um trechinho de uma fala do Felipe Toledo. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas ele é surfista da elite profissional. E ele falou um pouquinho sobre a questão que ele passou, na verdade, ele teve um transtorno depressivo. Quando fiquei perto de ser campeão, tinha algo de errado, um sentimento sombrio. Meu desempenho foi bom, mas, ao mesmo tempo, algo parecia me fazer duvidar de mim mesmo. Se não cuidar da saúde mental, até o final do ano você já era. Fiquei em uma situação sombria. Não queria surfar, não tinha motivação para competir. Felipe Toledo. O que é importante contextualizar vocês, gente, que toda a fala que eu vou trazer de atleta, na verdade, não são falas que a gente atende no consultório, porque isso vai contra a ética e confidencialidade da psicologia. Então, são falas de documentários que eu vou indicar ao longo da minha palestra, principalmente esses. Essa fala do Felipe Toledo está no documentário, para quem se interessa pelo assunto, Make or Break, é um documentário só sobre os atletas da elite mundial do surf, fala sobre problemas físicos, problemas de questões de saúde mental, também bem interessante. Em cima da tela é um documentário chamado Light. Ele vai falar sobre os transtornos alimentares, mais especificamente no ambiente da escalada. Naomi Osaka, uma série da Netflix, também vai falar um pouquinho de um conceito bem importante, da diferenciação que a gente tem que dar até para a questão do perfil do atleta. A Naomi Osaka é uma atleta super introvertida, então ela teve dificuldade inicialmente ali com tudo que vem atrelado à carreira do atleta de alto rendimento, né? Então, mídia, patrocinadores. Então, ao longo, ela foi também desenvolvendo um transtorno depressivo. A série fala um pouquinho sobre isso. Atleta A, eu não sei se vocês já assistiram, mas esse foi um documentário bem polêmico. Ele fala sobre o caso do abuso sexual nas ginastas americanas. Inclusive, uma das envolvidas é Simone Biles e tem a ver com o afastamento dela depois. Por último, a Head Above Water, que é uma série do Prime Video, que também fala sobre a carreira, desenvolvimento da carreira e pós-carreira dos atletas australianos de natação. Aí tem o Ian Thorpe, entre outros. Também super interessante, então, caso vocês se interessem pelo assunto. Então, agora eu vou passar um trechinho rápido sobre o Peso do Ouro, que eu acabei não falando para vocês, mas é o documentário com a capa do Michael Phelps. É narrado por ele e é um documentário que fala exclusivamente sobre a saúde mental de atletas olímpicos de inverno e de verão. Kate Lander, que é a que vai falar agora no vídeo, ela é corredora de skeleton. Why do you think so many of the athletes get depressed when they come home from the Olympics? I think it's something that all human beings are susceptible to. And with athletes, it's even more so, I think, because we have such a great ability to hyper-focus. So if you are incentivized and you're focused on winning or you're focused on being the best you can at this one thing, and you're putting all you have into that without any other balance, when that ends and then you're out of the fight or flight mode of like, I have to perform, get left wondering, like, what do you do with your energy? I feel like we forgot about how human Olympians are and the needs we need as human beings. It's not about winning, it's not about performance. Granted, that's all great, but what about our mental health? What about our families? What about our education? What about after sport? And when you spend all this time and it ends, it'd be really hard not to become depressed. Ladies and gentlemen, please welcome Sean. Então, a fala da Kate
linka bastante com o que a gente vai falar aqui ao longo da palestra. Ela fala do desenvolvimento da carreira do atleta, dos problemas com relação à saúde mental, mas ela chama atenção para uma coisa muito importante, que a gente vem chamando bastante atenção no COB, que é essa identificação do atleta como ser humano, né? Parece uma coisa boba e meio óbvia, mas a gente tem bastante dificuldade ainda em linkar, né? Que o atleta ele pode sim ter dificuldade, que ele pode ter dificuldade física, pode ter dificuldade com problemas mentais, e está tudo bem. Só até voltando e pegando o gancho da Kate, o Felipe Toledo, para quem não acompanha, depois desse documentário, ele se tornou bicampeão mundial, depois de ter tido transtorno depressivo, e hoje ele é um dos surfistas mais constantes do circuito mundial. Peso do ouro. Então, quando a gente fala de Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, eu acredito que muitos de vocês, né, trabalharam ou com atleta, ou enfim, estavam envolvidos nos Jogos. O que vem, assim, né? Para mim, na época, pelo menos, vem muita insegurança, dúvida, incerteza. Então, quando a gente que trabalha com atleta diretamente sabe que um ciclo olímpico ele tem uma periodização super correta, dependendo da modalidade, até correta demais, competição mundial, enfim, classificatória, nada disso aconteceu, os calendários foram modificados e o atleta estava no meio desse cenário. Então, era um cenário de muita angústia. Trazendo o caso da Simone Biles, nesse slide, o que eu quero questionar? Inclusive, no documentário Peso do Ouro, do Michael Phelps, se vocês se interessarem em assistir, vários atletas falam sobre isso, falam inclusive sobre casos de suicídios que aconteceram antes dos Jogos de Tóquio. Então, por que a gente só foi falar sobre saúde mental depois do caso da Simone Biles, de forma atenta? Então, esse é um questionamento importante para vocês que lidam com formação realmente pensarem. Então, Simone Biles, Rio 2016, eu não sei se vocês acompanharam, mas 5 medalhas, sendo 4 de ouro e 1 de bronze. E uma atleta de uma das maiores potências do esporte, né, do mundo. Então, o que se esperava da Simone Biles em 2020? Que ela vencesse tudo, individual, os aparelhos. E o que ela fez? Ela não competiu, competiu em um aparelho só. Então, o que a Simone chama a atenção? Ela é uma atleta super bem preparada fisicamente, ela é um talento, inclusive chamada por muitos como uma atleta na ginástica casca grossa. Aí ela chama a atenção para um outro elemento, que é a saúde mental. Foi justamente por isso que ela não competiu. Então, tem uma virada de chave aí com relação à valorização da saúde mental, mesmo ainda tendo muito caminho pela frente. Então, uma frase da Simone, que é bem conhecida na área de saúde mental. Acho que a saúde mental é cada vez mais importante nos esportes nesse momento. Temos que proteger nossas mentes e corpos e não só sair e fazer o que o mundo quer que façamos. Não somos apenas atletas, somos pessoas. Então, isso foi dentro do contexto da pandemia, então achei bem interessante porque bate bastante com o contexto que a gente está falando. Sítios, altos, fortes, a realidade atual, né? O mais rápido, o mais alto, o mais forte, lema olímpico, né? E qual é a realidade do nosso contexto? Isso é uma coisa que a gente vem repensando muito como Comitê Olímpico e como que isso influencia os atletas de formação e os atletas de alto rendimento. Eu coloquei como perspectiva antiga no pain, no gain, que é sem dor, sem ganho, que na verdade era para ela ser antiga, mas ela é bem presente no mundo de hoje. Inclusive, quando a gente vai atender os atletas, eles costumam trazer o seguinte discurso: nossa, Natália, estou culpado porque eu não consegui desempenhar 100% do meu resultado. Eu pergunto para eles, mas e aí? Como que você consegue entender que você não foi no seu limite? Não, eu não estou nem com dor, eu não fui parar na fisioterapia. E eu estou falando de uma forma engraçada, mas é o que eles respondem para a gente, eles não sabem identificar. Então, é realmente uma associação da dor com um bom desempenho. Resultado a qualquer custo. Quando a gente fala em resultado a qualquer custo, tem a ver com o limite do atleta, que muitas vezes ele não é nem por falta de autocuidado, é falta de conhecimento das próprias habilidades. Então, o atleta, às vezes, ele está sempre performando 110%. Alguma hora isso vai dar ruim. Entrando ainda nesse tópico do resultado a qualquer custo, que eu acho importante trazer alguns exemplos, se a gente pergunta para o atleta 2 coisas básicas: o que vocês fazem como rotina de autocuidado? Eles não sabem responder.
Ou se eles respondem, são coisas mais ou menos assim: ah, não, Natália, eu vou na fisioterapia. Não, Natália, eu me alongo antes de aquecer. Isso não é um autocuidado, é completamente voltado para o desempenho. Fora do esporte, é muito raso o discurso, eles não sabem reconhecer, têm dificuldade de administrar também as outras atividades. Uma outra questão também que é bem importante, principalmente na formação e desenvolvimento, são os lazeres e os hobbies fora do esporte. É outra pergunta que também é engraçada porque ela se repete, né? Mas e aí, o que você tem desejo de fazer fora a competição, fora o treinamento? Ah, não, Natália, eu quero dormir. Eu vou assistir uma série. Eu falei, não, que legal, mas que tipo de série? Ah, qualquer uma. A que aparecer ali primeiro, eu só quero deitar. Falei, então é difícil você até questionar e você incitar esse tipo de coisa. E aí, mas vamos trabalhar isso? Vamos criar um hobby, nem que seja esporádico, e a gente vai tentando alguns até encaixar. É super importante. Então, vocês que trabalham com formação, replicar essa mentalidade. Alto rendimento como um ambiente exclusivo. É óbvio que a gente sabe que quem chega no alto rendimento é um atleta que ele realmente é fora da curva. O que a gente, como Comitê Olímpico, quer trabalhar é a forma como esse atleta vai chegar no alto rendimento e realmente trabalhar para que ele fique mais tempo com a gente de forma saudável, sem esquecer do pós-carreira, que também é um ponto que vem chamando bastante atenção. Atleta herói, a importância de desconstruir essa imagem. Eu não sei se vocês já assistiram alguma palestra da psicologia, mas eu acho que isso está ficando até um pouco batida, né? Mas assim, é difícil não falar, gente, porque realmente essa imagem de herói com relação aos atletas tem sido um estigma que para a gente da psicologia tem sido difícil quebrar. Então, quando a gente pensa no esporte, lá nos primórdios, quando os Jogos Olímpicos começaram a ser transmitidos, o que acontecia? O esporte começou a ser interessante porque os atletas tinham níveis de recorde que realmente nunca ninguém tinha visto. Então, as grandes marcas falaram o quê? Nossa, eu quero associar meus produtos a esse cara. Então, as grandes marcas promoveram essa imagem de um herói. E é óbvio que para o esporte a gente sustenta essa ideia até hoje. Eu estou falando da gente porque muitas vezes eu me pego nesse discurso e repetindo isso também. Então, é uma coisa que a gente tem que se policiar e eu vou explicar o porquê. Profissão atleta, com um ponto de interrogação. Eu não sei se vocês têm contato com isso, mas ainda no meu ambiente de amigos, social, muita gente me questiona e fala, Natália, como assim profissão atleta? Pelo amor de Deus, eles fazem o que eles gostam, principalmente quando é um esporte ao ar livre, surf, vôlei de praia, vela. Nossa, mas olha só, olha onde ele está, ele viaja só para lugar bonito. E é engraçado como as pessoas, elas beiram desconhecimento, mas é um desconhecimento muito danoso para a nossa área, porque quem trabalha com esporte sabe, na verdade, o atleta ele treina 5 vezes por semana, porque eu estou sendo bondosa. Eu atendo vários que eles já treinam de segunda a segunda, estendem para final de semana com competição ou sem competição. Isso sem falar, quando a gente fala que um atleta tem uma alimentação regrada, quando um atleta tem que ter um sono acompanhado, isso tudo também é trabalho. Então, isso atravessa a rotina do atleta 100% do tempo. Então, questionarem ainda se de fato é uma profissão é muito complicado. Estendendo só mais um ponto, é importante a gente levar em conta também que, na verdade, a ferramenta de trabalho do atleta é o próprio corpo. Eu trouxe mais uma frase para vocês, na verdade é de um tenista, não sei se vocês conhecem, chamado Mardy Fish, é de um documentário também, chamado Untold, é um episódio dele com o Federer, muito legal também de assistir. Ele fala, nunca estive perto de alguém com problemas de saúde mental. Eu não sabia o que fazer com isso. E ninguém sabia o que eu estava passando, pois eu tenho me treinado para não mostrar fraqueza. E eu tinha muito orgulho disso, mas no caminho do aberto dos Estados Unidos, os pensamentos apareciam com cada vez mais frequência. Mas contar aos outros seria mostrar fraqueza e eu não sabia lidar com isso. Então, apenas mantinha dentro de mim. E, ironicamente, mostrar fraqueza e me abrir para as pessoas foi boa parte da minha recuperação. Mardy Fish. Então, ele concorda com o discurso da Kate e tem muito a ver o que a gente vem construindo aí dentro desse cuidado com a saúde mental. Então, quais são as principais barreiras hoje para a atuação da saúde mental? Primeiro, é o estigma do atleta herói versus atleta frágil. Então, se a gente coloca que o atleta bem-sucedido, de alta performance, de alto rendimento, é um herói, que não tem fraqueza, que não tem dor, como que ele vai pedir ajuda? Principalmente psicológica, porque ainda é um tabu. Quando que ele vai dizer que ele tem problema mental?
A gente tem dificuldade de falar às vezes, né? A gente fala que está com dor no joelho, vai ao médico e é tranquilo. Agora, falar que a gente está tendo pensamento excessivo, ou que a gente não está rendendo tanto porque a gente não está sabendo o que está acontecendo mentalmente, aí já são outros 500. Então, no ambiente do esporte, isso é mais complicado ainda. Rotina de atleta sem tempo. Aí é praticamente uma bronca aí para as equipes interdisciplinares, porque isso é um problema para a psicologia. Quando a gente fala ainda de uma não aceitação da saúde mental, isso reflete muito no nosso trabalho. Então, se a gente for parar para pensar em um atleta de alto rendimento, ele tem contato com o esporte desde quando? Desde quando ele é pequeno. Então, ele desenvolve os fundamentos, ele desenvolve a coordenação motora, e aí chega para a gente no alto rendimento o atleta com um transtorno mental diagnosticado, ele nunca trabalhou nada. Habilidade psicossocial, habilidade psicológica, nada. Então, ele chega para a gente num momento decisivo, que é de conquistar um resultado, já com um transtorno diagnosticado. Aí é muito complicado. Então, é importante que priorize a saúde mental. Quando eu falo da rotina do atleta sem tempo, isso acontece muito ainda, inclusive no alto rendimento, se a gente tem 1 hora de sessão com o atleta por semana, geralmente acontece assim. Essa 1 hora eu tenho que ser muito flexível. E eles têm que saber que eles também têm que ser. Porque eu fico fazendo quase um Tetris dos horários, porque a própria equipe muda o horário sem priorizar a psicologia. A gente só tem 1 hora com eles, mas mesmo assim não há uma priorização. Aí eu vou até pegar o gancho do próximo tópico, da importância que é trabalhar o atleta de forma integrada e da equipe estar alinhada. Então, não adianta eu dar importância para o trabalho físico, né? E quando acontece alguma coisa, nossa, Natália, ele está muito nervoso e a competição é importante. Já tem 2 semanas que ele não consegue participar da sessão. Aí, como que eu vou fazer meu trabalho? Então, é muito importante que essa conscientização ela exista, né? E aí, voltando para o início da minha palestra, na teoria, esses dois, tanto saúde física quanto saúde mental, eles teriam que ser trabalhados juntos na mesma quantidade. Eu só tenho 1 hora por semana com eles. Então, isso para vocês pensarem também como treinadores ou como gestores, para repensar isso e colocar como ponto de reflexão para suas equipes também. Isso já encaixa na mentalidade presente no ambiente esportivo, que ainda, sim, mesmo com a Simone Biles e todos os casos, a saúde mental ela ainda é um tabu. Eu coloco como... Se a gente para e pensa, na verdade, que a saúde mental ela é um processo, como eu venho defendendo desde o início da minha palestra, e até pegando o exemplo do Felipe Toledo, que eu trouxe para vocês também, problemas de saúde mental, eles têm tratamento, assim como problemas de saúde física ou fisiológica, né? Então, a ideia é tentar aproximar e diminuir aí um pouquinho o tabu desse assunto. Gente, transtornos mais frequentes no esporte. Os últimos 4, eu vou deixar só citado, eu não vou falar, senão vai ficar muito cansativo. Eu vou me deter nos 4 primeiros, principalmente que tem alguns aqui, eu acho que vocês podem não ter tido contato e é importante. Quando a gente fala de transtornos alimentares, bulimia e anorexia, né? São 2 transtornos aí que a gente vê bastante em alguns esportes específicos. Alguns de vocês, se bobear, já tiveram contato com algum atleta que apresenta esse transtorno. O que é a bulimia, né? A bulimia é quando o atleta homem ou atleta mulher, porque isso acontece em homem também, come demasiadamente, se sente culpado e depois incita a vômito, usa laxante ou faz exercícios em muita quantidade. E o que acontece com a bulimia? Geralmente, para vocês identificarem, vocês conseguem perceber que tem esse comportamento e ficam na dúvida. Nossa, é bulimia ou anorexia? Bulimia, geralmente, o atleta ele mantém o peso normal para cima. Quando a gente fala de um atleta com anorexia, é mais fácil de perceber visualmente. É um atleta bem abaixo do peso, na maioria das vezes. Porque ele, diferente do atleta que tem bulimia, ele não exagera na comida, pelo contrário, ele quase não come. Então, ele tem uma imagem distorcida mesmo, ele se olha no espelho e acha que está fora do padrão, tanto socialmente falando quanto dentro da modalidade dele, e aí o transtorno ele se desenrola. O documentário que eu trouxe para vocês, chamado Light, que estava no canto da tela, ele fala sobre transtornos alimentares dentro do contexto da escalada. O que ela traz de legal assim, e pode ser replicado para outras modalidades? O transtorno, na escalada, o que ela conta? Que a atleta chega no contexto da escalada, ou o atleta, e fala, nossa, aquela atleta é boa, nossa, ela é magra, ela é leve, e ela consegue um bom resultado. Então, esse é o padrão ideal que ela vai seguir, e não é só ela.
é a que está do lado dela, é o outro atleta. Então, vira uma normalidade dentro do esporte. Então, o próprio atleta não percebe quando sai do normal. Aí está a importância da equipe, no caso vocês, gestores esportivos também, de identificarem, porque às vezes não é por maldade, ele realmente não percebe. Suicídio é um assunto mais tabu do que a saúde mental, né? É o tabu dentro da saúde mental, mas acho que é importante ser falado. Na verdade, eu queria chamar a atenção para vocês, principalmente formação e desenvolvimento, alguns pontos. Por exemplo, é importante a gente ficar atento quando um atleta, por exemplo, está no período de pós-lesão. Geralmente, o que acontece? Não tem só exemplos negativos, mas vou pegar esse exemplo aqui. Um atleta ele teve uma lesão séria, ele é um atleta de grupo, de equipe. Então, a única coisa que ele vai fazer no clube agora é fisioterapia. O atleta não frequenta mais os treinos, não conversa mais com os companheiros de equipe, ele começa a se sentir realmente fora, ele não sabe se ele vai voltar, se ele voltar, ele não sabe se ele está bem. Então, existe um nível de insegurança que a gente pode mudar um pouco esse contexto, a gente não pode garantir que ele vai ficar bem, mas talvez um olhar mais atento, olha, ele não pode fazer o treino físico, mas ele pode sentar no banco, pode ajudar, às vezes, o preparador. Eu estou chutando aqui, dando um exemplo bobo, mas da importância de incluir esse atleta. Então, pós-lesão é um período de atenção, período aposentadoria, seja ela voluntária ou involuntária, também são períodos de atenção. E o que vai até tratar no documentário Peso do Ouro. Depois que o atleta de alto rendimento ele passa grandes competições, mundial, Jogos Olímpicos, inverno, verão, pode ser também um momento considerado como um momento de atenção. Então, isso é importante vocês terem em mente. O TDAH eu vou passar, vocês devem ter contato com atletas. Hoje é um transtorno um pouco mais recorrente, principalmente desenvolvimento e formação. Só uma coisa para chamar a atenção, gente. Não é todo atleta que tem dificuldade de prestar atenção que tem transtorno de déficit de atenção. Ele precisa apresentar os sintomas de forma recorrente e a gente precisa lembrar que a geração de hoje de formação e desenvolvimento é diferente da nossa. Então, é um outro nível de informação. A gente precisa também criar técnicas diferentes para chamar a atenção desse atleta. Então, também existe esse ponto da flexibilidade. Por último, eu vou falar do TEPT. Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque, na verdade, ele é um transtorno muito comum em desastres e emergências. Então, geralmente, quando acontece, um grupo de psicólogos especialistas em TEPT que vai atuar no local. Só que pode acontecer e acontece no esporte. Vou trazer outro exemplo aqui com lesão, que foi um exemplo que já aconteceu com a gente. Um atleta com uma lesão muito séria, visualmente falando também, chocante, a gente olha a lesão, ninguém consegue olhar na verdade. Então, foi visualmente impactante, recuperação difícil, de longo tempo, e o atleta foi liberado, depois, eu acho que foi mais ou menos um ano e meio, liberado pelo fisioterapeuta, liberado pelo médico. Na primeira competição do atleta, ele não conseguiu entrar em quadro. O que aconteceu? Isso relata do próprio atleta. Ele realmente continuou revivendo, ele reviveu o que ele passou no dia da lesão, tanto emocionalmente falando, quanto de imagem. Isso pode ser caracterizado como transtorno de estresse pós-traumático. É o que acontece, geralmente, quando as pessoas têm esse tipo de transtorno pós grandes eventos mais trágicos. Então, depressão, ansiedade, problemas com sono também, com certeza vocês já tiveram contato com algum atleta com algum desses. Quando eu falo uso de substâncias, é tanto álcool, drogas, quanto substâncias para potencializar o desenvolvimento. Novas perspectivas. Aqui são algumas coisas que a gente constrói dentro do Comitê Olímpico, pensando nos próximos ciclos, Paris e Los Angeles, como exemplo, é óbvio que a longo prazo. Primeiro é desconstruir a imagem desse atleta herói invencível e aproximar ele um pouco mais, tanto da equipe quanto do psicólogo, que eu acho que, com certeza, não seria só um benefício para a gente, da saúde mental. Saúde física e emocional como pré-requisitos para a alta performance. Então, hoje a gente sabe que não adianta um corpo saudável, se a mente não estiver boa, o atleta ele não performa seu 100%. Importância da recuperação física e emocional. Novas formas de monitorar o atleta sem deixar que ele venha quebrar, no pain, no gain. Esse ponto é importante porque, se a gente pensa em uma equipe interdisciplinar, por exemplo,
Vou dar um exemplo para vocês, sem nomes, mas um atleta, o treinador considerou que o atleta estava bem preparado para uma competição, o atleta também, só que os médicos passaram um relatório que o cortisol dele estava altíssimo. Então, a gente conversando entre a gente, nutricionista, preparador físico, opa, chama um sinalzinho de atenção. Porque ele podia estar o quê? Podia estar configurando um caso de overtraining ou até de burnout, que é um transtorno psicológico também. Então, se a gente conversa entre a gente consegue até fazer com que esse atleta não vá ao ato e não aconteça isso. A gente consegue prevenir, de fato, ou uma lesão ou um transtorno mais grave psicologicamente falando. Dar ênfase a boas práticas e ambientes saudáveis e seguros, promovendo resultados a longo prazo, e flexibilidade e adaptabilidade como repertório de sobrevivência. Esse tópico, não sei se vocês já ouviram falar, mas um conceito dentro da psicologia que se chama persona, que vem de personagem. São os diversos personagens que a gente vai usando ao longo da nossa vida. Então, se eu estou dando aqui a palestra, a minha essência continua a mesma, mas eu estou mais formal do que com os meus amigos bebendo um chopp, né? Eu consigo fazer essa diferenciação e eu consigo ser flexível. Todos os atletas, eles têm essa facilidade? Isso é importante, realmente, a gente ficar atento para isso. Qual é o caminho a seguir, gente? Prevenção, reconhecer cedo. Então, quando a gente está em formação e desenvolvimento, é um ótimo começo para a gente. Ajudaria muito que esse atleta já trabalhasse psicologicamente antes de chegar até o alto rendimento. Intervenção antecipada e especialista em saúde mental. Então, se a gente identifica que ele tem um transtorno psicológico, a psiquiatria entra ali para trabalhar com a gente. Então, aqui a importância do processo, né? Isso principalmente na formação e no desenvolvimento. Onde está a satisfação do atleta? Ele tem algum tipo de satisfação ali ao longo do processo ou só com o resultado? Isso são coisas para vocês questionarem. Reconhecer progressos para além do resultado e estabelecer diferentes tipos de meta, reavaliar situações, não pode ser só sacrifício. Então, a gente até vê alguns treinadores estabelecendo meta com os atletas e eu acho isso super legal. É importante só a gente equilibrar, né? Não adianta botar, não, meta, não, eu quero ganhar ouro no Mundial, ouro nos Jogos Olímpicos. É isso aí, Natália, só isso. Não dá para ser assim, né? Porque qual é a possibilidade de frustração desse atleta? Quase 100%, né? Então, a gente precisa mesclar com outras metas que a gente chama de desempenho e processo, que aí dependem só do próprio atleta. Então, isso aqui é bem específico para vocês, gente. Na verdade, é como um pedido de ajuda. É como vocês conseguem, como pessoas que não necessariamente são da área de saúde, identificar possíveis comportamentos e emoções que podem chamar atenção para encaminhar para a gente. Então, primeiro, pensamentos, baixa autoestima, pessimismo, desesperança, falta de concentração, problemas de memória. Não adianta ser um sintoma isolado e durante um dia de treino ou competição, tem que ser de forma constante. Emoção, um atleta mais irritado, com alteração constante de humor, raiva, tristeza, solidão, que sente um vazio constante, uma decepção extrema e recorrente, que tem uma falta de motivação constante ou até uma falta de senso de propósito. Dentro aqui fica um pouco mais fácil de identificar, porque são os comportamentos e alterações físicas. Então, um atleta mais isolado do que o normal, agressividade, mais quieto que o usual, quedas inexplicáveis de performance, quedas de energia, sono alterado, mudanças no apetite e mudança no peso e aparência. Isso você, como gestores ou treinadores, conseguem perceber de forma mais clara. Para a gente finalizar, eu vou falar rapidamente da importância da formação para o alto rendimento, no sentido da saúde mental. Aí eu vou trazer a última experiência que a gente teve no COB, com uma faixa etária que pode ser do interesse de vocês, que foram os Jogos da Juventude, que nós contamos com 4.500 atletas de até 17 anos, de 26 estados e Distrito Federal. Eu até vi algumas carinhas que eu acho que participaram dos Jogos ou estavam em alguma delegação técnica. Como que era os Jogos da Juventude em relação à saúde? Médicos, fisioterapeutas, saúde mental éramos eu, de psicóloga e um coach mental, e 4.500 atletas. O que a gente percebeu dessa população, no caso desses jovens? Muita dificuldade em lidar com o fracasso. Como que acontecia o fluxo, né? Na verdade, foi novo para mim também, porque foi minha primeira experiência nos Jogos da Juventude,
Mas a gente começou até a criar um fluxo na área de saúde, porque o atleta perdia uma luta, por exemplo, ele ia parar no médico, primeiro porque ele passava mal. Aí o médico falava, não, Natália, isso aqui não é para mim. Passava para o fisioterapeuta, não, acho que é seu. No final das contas, ele acabava parando comigo. Foram mais de 250 atendimentos. Diferenças bem significativas de estado para estado com relação à mentalidade e o cuidado com a saúde mental. Alguns estados destoaram positivamente, outros bem negativamente. Era bem distoante em relação à realidade. Boa parte dos atletas atendidos já tinham tido algum tipo de problema de saúde mental com ou sem tratamento. Vários atletas com sinal de automutilação, vários casos mais graves durante os Jogos da Juventude, ansiedade, pânico. Tivemos casos de suicídio, tentativas de suicídio também durante os Jogos da Juventude. Dificuldades em lidar com frustrações. Então, esse é o público de vocês, assim que é preciso olhar. É uma geração completamente diferente da nossa. Relação treinadores-atletas. Profissionais de saúde identificando demandas psicológicas. Então, os próprios profissionais de saúde já sabiam mais ou menos quando que era uma coisa mais fisiológica ou mais psicológica. Isso foi sendo criado ao longo dos jogos. A área de saúde do atleta vista como adversário e não como parceiro. Isso acontecia principalmente com os médicos, no sentido deles poderem tirar da luta ou da competição. Atletas com excesso de pensamentos negativos, baixa autoestima e falta de concentração. Isso é um panorama, isso eu falei só das coisas negativas, mas é óbvio que teve muita coisa bacana, muitos jovens que se destacaram positivamente, mas no cenário da saúde mental foi bem preocupante em relação a números. Para finalizar, gente, eu vou passar um outro trechinho do mesmo documentário, que é O Peso do Ouro. You might be listening to all of us talk about our struggles and wonder, why don't you just get help? Well, there are a lot of reasons. And probably the biggest is connected to what got us to the top in the first place. Our conviction that we can make ourselves unbeatable if we just work at it. Our belief that there's no way we should ever need help. Our fear that we'll become weak if we show any vulnerability. The stigma of having mental health problems is a huge issue all across society. How tough the issues are to talk about, or even just acknowledge. And Olympians are definitely a group who want to keep their pain out of sight. It's very, very simple. Athletes most likely don't get help for depression, or, mental health issues because they can't even admit that it's an issue. That is so fundamentally at odds with being a competitor. This is war. It's a game of strategy. It's a game of maneuvering and posturing. You need to show the world that you are strong. You need to show all your competitors that you are strong. And so if you were to say oh, I have mental issues, that just cracks the facade of trying to show the world that you're impervious. E só para deixar o questionamento de como nós, profissionais de formação, podemos mudar esse cenário. Obrigada, esses são meus contatos, esse é meu e-mail pessoal e o meu Instagram. Eu sou bem desconectada, mas fica como contato. Obrigada, gente.